Na aula de hoje, nós continuamos a nossa análise sobre o absolutismo monárquico. Nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a concepção do direito divino dos reis. Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes já foram analisados e essas aulas podem ser encontradas aqui em cima no card ou então aqui na descrição do vídeo. Vem com a gente! Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas. Se você está em busca de aulas com narrativas visuais para nunca mais esquecer, então inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like, porque isso ajuda a gente demais da conta. Considere ser membro do nosso canal, porque assim eu poderei produzir aulas de história com cada vez mais qualidade e regularidade também. A aula já vai começar. Falando é com o Jenner Cristiano. Fui bem na prova lá. Como sabemos, o absolutismo foi uma forma de organização política que se desenvolveu nos países europeus durante a Idade Moderna a partir do século XV, alcançando maior intensidade no século XVII e XVIII. Vamos começar nossa aula analisando as imagens de abertura. Temos do lado esquerdo da tela uma imagem com a representação de Luís XIV, rei da França. Essa imagem foi escolhida porque Luís XIV se transformou no maior símbolo do absolutismo, pois ele ficou conhecido como Rei Sol. Só com essa informação, você já pode tirar uma série de conclusões. Se Luís XIV se autoproclamava Rei Sol, isso significa que ninguém brilhava mais do que ele. Significa ainda que todos giravam em torno de sua órbita. Todos. A nobreza, o clero, a burguesia, os camponeses e os artesãos. Todos giravam em torno dele. Do lado direito de nossa tela está o frontispício do livro Leviatã, escrito por Thomas Hobbes. Frontispício é um termo que significa capa de rosto. Já analisamos Thomas Hobbes e esta mesma imagem em nossa aula anterior sobre o absolutismo. Essas imagens foram colocadas em lados opostos porque cada uma delas representa uma determinada concepção sobre o poder absoluto exercido pelos reis. Mais à frente, a gente evidencia essas diferenças que são muito marcantes. Porém, antes do início da nossa aula, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Na sua opinião, existiam limites para o poder do rei? O poder do rei era de fato absoluto e inquestionável? Pense nas possíveis respostas. Ao final da aula, nós apresentaremos o nosso ponto de vista sobre o assunto. Se você já assistiu às aulas sobre Maquiavel e Hobbes, a sua interpretação não encontrará nenhuma surpresa ao final desse vídeo. O termo absolutismo significa a concentração do poder político nas mãos do rei. Este rei era considerado o senhor da guerra. Ou seja, ele era o detentor e chefe de todo o poder militar. No absolutismo, o rei era também o senhor da justiça, o que quer dizer que ele tem em suas mãos tanto o poder judiciário quanto o poder legislativo. Em outras palavras, o rei produzia a lei, ele era também o juiz que julgava todos os casos de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria lei. Portanto, concluímos que a lei era a vontade do rei. Dito de outra maneira, o rei produzia, executava e julgava todas as leis dentro do seu território. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tudo nas mãos do rei. Além disso, o rei representava a autoridade religiosa, sendo que o seu poder religioso estava, inclusive, acima do poder da Igreja Católica e do Papa. Todos os poderes descritos até aqui eram respeitados e considerados legítimos perante toda a sociedade em que o rei exercia a sua autoridade. Agora que você já conhece o conceito de absolutismo, vamos aplicá-lo a uma importante ideia que foi amplamente divulgada e defendida durante toda a Idade Moderna. Estamos falando sobre o direito divino dos reis. De acordo com essa concepção de poder, o rei era o eleito de Deus. Pelo fato de ter sido escolhido pela própria divindade, os poderes do rei eram considerados sagrados.
Era crença popular na Europa durante a Idade Moderna que alguns reis tinham poderes taumatúrgicos. Essa era uma característica mais intensa da monarquia francesa. A crença no poder taumatúrgico dos reis foi brilhantemente pesquisada pelo historiador francês Marc Bloch em seu livro Os Reis Taumaturgos. Acreditava-se que os reis tinham poderes milagrosos, sendo capazes de realizar curas de enfermidades consideradas intratáveis aos olhos de um homem comum. Pessoas desencorajadas e debilitadas por suas doenças vinham de diferentes pontos da Europa em busca do toque mágico e milagroso dos reis franceses, acreditando que essa era a única possibilidade de cura. Na concepção do direito divino, revoltar-se contra o rei era equivalente a revoltar-se contra a própria vontade do Deus eterno. Na concepção do direito divino dos reis, não havia limites para o poder dos soberanos no planeta Terra. O único limite ao poder do rei era a vontade divina, ou seja, acreditava-se que o rei estava acima de todas as leis humanas, devendo ser respeitado e obedecido sem qualquer questionamento. Um dos principais pensadores responsáveis pela defesa do direito divino dos reis foi Jean Bodin, que viveu entre 1530 e 1596, sendo que a sua obra mais relevante foi Os 6 Livros da República. Jean Bodin se destacava por defender a indivisibilidade da soberania, ideia também conhecida como soberania não partilhada. Para ele, o governo de um Estado só pode existir se ele for soberano. Quando falamos em Estado soberano, isso significa que internamente não existe poder nem igual nem superior ao poder do rei. Dentro do território do Estado, o rei é a autoridade máxima. De acordo com o próprio Jean Bodin, o rei não está sujeito às condições impostas pelo povo. Todo o poder do Estado pertence ao rei, e esse poder não pode ser partilhado com mais ninguém, nem com o clero, nem com a nobreza, nem com o povo. Por isso, Jean Bodin é considerado um dos defensores do absolutismo monárquico com origem na vontade de Deus. O segundo pensador em destaque é Jacques Rousseau, que viveu entre 1627 e 1704, cuja obra de maior destaque foi Política segundo a Sagrada Escritura. Para Jacques Rousseau, o rei só é rei pela vontade de Deus. Ele defendia a ideia de que Deus delegava o poder político aos monarcas, conferindo-lhes autoridade ilimitada e inquestionável. Dessa forma, o que vemos em Jacques Rousseau é a utilização da religião para legitimar o poder do rei. Uma lei, um rei e uma fé. Isso significa, inclusive, que o rei tem um poder acima do Papa, na condição de autoridade religiosa máxima dentro do território do Estado Nacional. Por último, temos Hugo Grotius, que nasceu na Holanda e é considerado um dos fundadores do direito internacional moderno. Sua principal obra foi Do Direito da Guerra e da Paz. Hugo Grotius defendia a ideia de que haveria uma soberania absoluta do Estado na relação com outros Estados. Ou seja, um Estado não pode e nem deve se submeter ao poder de outro Estado. Ou seja, Estados nacionais são entidades soberanas e, por conta disso, não devem obediência a nenhum outro Estado. Disso decorre que, quando há um conflito entre eles, essa situação inevitavelmente leva a uma guerra entre Estados para solucionar situações limite. Dessa forma, a guerra é vista como um instrumento necessário na relação entre os Estados. Hugo Grotius teve especial preocupação em compreender os fundamentos da guerra justa. É importante lembrar que a guerra era um sério problema no contexto histórico vivenciado por Hugo Grotius. Ele participou de grandes conflitos da época, como, por exemplo, a Guerra dos Países Baixos contra o governo de Filipe II, rei da Espanha, momento em que ocorreu a independência da região. Ele ficou profundamente abalado com a crueldade das guerras. Ele percebeu ainda que toda essa crueldade se devia à falta de princípios e normas que estabelecessem direitos e deveres para as nações e os indivíduos em estado de guerra. Em sua obra Do Direito da Guerra e da Paz, Hugo Grotius afirma que a guerra é uma situação limite na qual os indivíduos resolvem as suas diferenças com o uso da força. A partir de agora, podemos responder à pergunta feita no início da aula.
A pergunta era: existiam limites para o poder dos reis? Bom, na teoria do direito divino, o único limite para o poder dos reis era a vontade de Deus, ou seja, o sobrenatural, a divina providência. Enfim, Deus é a causa primeira de todas as ações políticas realizadas pelos homens. Já no contrato social, o limite para o poder do rei encontrava-se no consentimento da vontade popular. O rei tinha o poder absoluto por causa da autorização fornecida pelo povo, e o rei ainda teria que respeitar os costumes e a religião da comunidade. Caso contrário, a população teria o direito de rebelião e de escolher outro rei em seu lugar. Aqui, o mundo da política é uma arena de ações humanas e os homens são responsáveis por todas as escolhas adotadas e também por todas as consequências decorrentes dessas escolhas. Se você está em busca de aulas com narrativas visuais para nunca mais esquecer, então inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like, porque dessa forma essa aula vai alcançar um número muito maior de pessoas. Considere também ser membro do nosso canal, porque dessa forma eu poderei produzir aulas de história com cada vez mais qualidade e regularidade também. Desde já, meu muito obrigado!